Eu convido você a abrir e nós lermos a palavra do Senhor para a nossa meditação. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57 até o 62. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57, de 57 até 62. Nós faremos a leitura, você pode abrir a sua Bíblia, você pode também acessar a sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu aparelho, mas também eu te convido, se você ainda não fez, ainda não compartilhou esse culto, a transmissão, você possa fazer agora, tendo liberdade de também com esse compartilhamento, você convidar os seus contatos para também participarem dessa palavra e receberem essa palavra, tá? Que assim seja nessa noite o alcance dessa palavra conforme a vontade do Senhor. Lucas 9, 57 até o versículo 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar nos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Eu quero convidar você, querida, a se colocar em oração, e pedir que o Senhor traga a revelação dessa palavra. Sabemos que essa palavra não é apenas interpretada pelo homem, entendida pela mente humana, mas ela é revelada pela vontade e pelo poder do Espírito Santo, e que Ele traga essa revelação para o crescimento e também para o desenvolvimento do seu coração, e também para que você possa conhecer ainda mais a vontade do Senhor. Pai querido, nós agradecemos pelo privilégio de estar aqui, como já declaramos, ó Deus, que esse é o melhor lugar nesse momento. Não há outro lugar tão importante, tão maravilhoso do que esse, de estar aqui na Tua presença, aos pés do Senhor. Ó Deus, nós escolhemos essa parte. Poderíamos estar em casa, desfrutando, ó Deus, desse clima agradável que está agora na nossa cidade. Ó Deus, pela chuva, ó Deus, que o Senhor rega a terra, mas, ó Deus, nós estamos aqui agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, e eu sei, ó Deus, que nós precisamos conhecer ainda mais ao Senhor, e queremos, ó Deus, por isso, compreender a Tua palavra. Queremos nessa hora receber, para isso abrimos o nosso coração, para que o Senhor traga, ó Deus, todos os mistérios, ó Deus, e toda a vontade do Senhor, ó Deus, que contém essa palavra, traga ao nosso coração toda a revelação, e que assim, ó Deus, não seja um exercício qualquer, um exercício intelectual, mas, ó Deus, um transformar no nosso interior. Submetemos a vontade do Teu Espírito e nos rendemos ao Senhor, orando, ó Deus, e também declarando que toda e qualquer resistência, seja dor, seja atrapalho, ó Deus, seja ansiedade, seja tormento, ó Deus, ou perturbação maligna, nós repreendemos, ó Deus, para que nada venha nos atrapalhar, nem mesmo, ó Deus, a preocupação do dia seguinte, tendo em vista que nós sabemos, ó Deus, que nós não temos como nos preocupar por aquilo que nós não conhecemos. Senhor, por isso colocamos tudo em Suas mãos, mas também agora colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, e venha nos ensinar e venha nos nutrir com a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém, amém. O tema para essa nossa meditação é seguir a Jesus.
seguir a Jesus, tendo em vista que não é nada que seja novo, né? O texto, ele vai realmente nos ensinar e falar e frisar, né, sobre esse propósito de Jesus de ensinar a igreja, e principalmente aqueles daquela época, né, através dessa narrativa de Lucas, né, o que era seguir, o que é seguir a Ele, seguir a Jesus. Né, aqui nesse texto, para você poder entender um pouco desse fundo histórico, do contexto aqui, né, Jesus, ele estava com os seus discípulos a caminho de Jerusalém. Se você for olhar alguns versículos anteriores, vai falar sobre isso, quando Jesus passa, né, na aldeia de samaritanos, né, e ele estava indo em direção a Jerusalém, para a festa da Páscoa dos judeus, uma das suas caminhadas e idas até Jerusalém, né, para aquele momento, e na verdade não era um simples, né, ou mais uma das idas de Jesus para aquela festa, mas tendo em vista que já estava próximo, né, Jesus estava indo para aquela celebração da festa dos judeus, aonde, segundo a narrativa, né, o entendimento aqui trazido por Lucas, esse historiador, né, Jesus já estava indo para os seus últimos momentos, aquele último momento que ele teria ali em Jerusalém. E nessa caminhada, né, segundo o texto que nós lemos, alguém se dispõe a segui-lo, né, aqueles que estavam com Jesus. E esse texto nós temos também essa mesma narrativa desse evento e desse ensinamento de Jesus, dessa instrução, dessa resposta que Jesus deu, narrado por Mateus, quando ele traz também entendimento acerca desse acontecimento. Jesus estava indo e alguém se dispõe, né, a seguir, e Jesus logo adverte, né, que quem lhe segue vai assumir o compromisso do caminho da cruz. Então Jesus estava indo, né, e ele estava indo para aquela via sacra, aquele momento doloroso da sua entrega, do sacrifício, e é isso que Jesus fala, né, segui-lo, né, ele traz uma advertência, na verdade ele adverte aquela pessoa, porque talvez no impulso, ou naquela euforia, né, isso é muito peculiar do próprio ser humano, de querer, né, na emoção, de dizer, acerca do amor por alguém, e principalmente acerca de Jesus, e Jesus traz essa advertência, né, que segui-lo era assumir um compromisso, né, no caminho da cruz. Quem caminha com Jesus vai correr os riscos, né, de não ser bem aceito, e o próprio Jesus, ele passa por isso, né, quando ele não é bem aceito, né, quando ele era até mesmo foi rejeitado pelos seus. Então Jesus está trazendo nesse texto, ele vai nos ensinar muito sobre isso, né, que quem caminha com ele vai correr risco. Eu não sei se já aconteceu com você, né, com a sua experiência de conversão, a sua experiência de caminhada, mas isso é muito comum acontecer às vezes naquelas famílias que vêm de uma religião muito tradicional, muito fechada, né, quando alguém chega ao conhecimento da verdade, da revelação de Jesus, e a pessoa torna um cristão, um discípulo de Jesus, né, ele passa por represárias, né, de repente era aquele que fazia parte das mesas, das festas, né, daqueles momentos de brincadeiras e de todas aquelas festanças, que talvez a sua família fazia 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, aqueles dias em que começavam, muitas vezes, aquele tempo, né, de celebrações familiares, e regado a todo tipo de bebida, né, atravessavam dias, famílias tradicionais que ainda desenvolvem esse tipo de comportamento. De repente, um dos entes ali, das pessoas são separadas pelo Senhor, e ele começa a receber represárias, né, e sendo censurado, criticado pela família. Então, caminhar com Jesus, nós temos esse risco, né? Quem caminha com Jesus não só anda com ele, mas também assume a sua missão, e Jesus vai trazer isso, não só o risco de nós não sermos compreendidos e às vezes aceitos e recebidos entre os nossos,
né, entre aqueles que nós amamos, ou talvez sendo criticado, sendo humilhado, sendo desprezado, né, sendo deixado de lado, não fazendo mais parte, né, ou talvez recebendo aquilo que se diziam, que amavam, mas também, né, aquele que anda com Jesus, é aquele que vai assumir a missão que recebeu do Pai, a missão que Jesus recebeu do Pai, e Ele deu a nós também. Ele recebe do Pai uma missão, e Ele também nos envia. Depois dele receber toda a autoridade, Ele diz: vão agora e façam discípulos de todas as nações. Quem caminha com Jesus vai assumir também a sua missão, e Ele quer pessoas que realmente tenham a vontade de se unir a Ele nessa tarefa e também realizar essa tarefa. O Senhor quer nos ensinar nessa noite acerca desses pontos que sejam importantes. Nesse texto, né, Jesus ele aponta 3 aspectos importantes e necessários para aqueles que desejam segui-lo. São 3 importantes aspectos. Nós podemos até observar que Jesus, e até mesmo a forma literária trazida, apresentada por Lucas, nos apresenta aqui esses 3 aspectos de forma muito clara, que nós entendemos. E uma das coisas que o Senhor me despertou, e até mesmo me atraiu para compartilhar com os irmãos, e primeiro Ele falou ao meu coração, é justamente acerca desse comprometimento que nós temos em baixa nesse tempo, né? A firmeza daqueles que realmente dizem seguir a Jesus. Será que realmente estão seguindo a Jesus do jeito que deveriam seguir, do jeito que nós deveríamos seguir? Estamos seguindo. Precisamos aprender. Então o Senhor nessa noite Ele quer trazer de volta esse ensinamento, frisar em nosso coração o que é, né, segui-lo. Como temos que seguir, ou que de que maneira devemos seguir, ou o que nos impede de seguir. A palavra vai trazer muito clara, através desses aspectos, né, que nós temos aqui revelado nesse texto, do que é seguir a Jesus. O primeiro aspecto nós vemos, e queremos destacar, né, na narrativa de Jesus. Primeiro o encontro, e depois a resposta de Jesus, no versículo 57 e 58. E aí nós temos aqui a seguinte afirmação: primeiro a declaração e depois a resposta. Indo eles a caminho, né, fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O primeiro aspecto que nós aprendemos sobre seguir a Jesus é que seguir a Jesus é difícil para o homem alienado à vaidade da vida. Nós temos que entender, e Jesus vai nos explicar isso, vai trazer entendimento, o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus, na verdade, é uma escolha muito difícil para o homem alienado à vaidade da vida. Provavelmente, quando nós olhamos para esse texto e para o que nos traz antes do contexto, nós entendemos que esse texto, ele aconteceu, talvez esse encontro e esse momento, ele se deu no fim de uma tarde. Segundo a narrativa, esse texto ele se dá no final de uma tarde, depois que Jesus já tinha trabalhado muito e estava exausto, estava fisicamente exausto e muito cansado, né? Jesus, depois de passar, o texto vai nos deixar claro, está ligado com os versículos à frente, que Jesus ele já vinha de um momento em que ele passou por uma aldeia, juntamente com seus discípulos. Os discípulos não foram, os judeus não foram aceitos pelos samaritanos, e era comum naquela época, havia uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. Eles não aceitavam, os judeus não aceitavam os samaritanos, e os samaritanos também por não serem aceitos pelos judeus, né, por tê-los como povo misturado, pela mistura que se deu no exílio babilônico. Então eles também não aceitavam, eles também repudiavam os judeus, o tinham por orgulhosos. E aí o texto acima vai dizer que eles viram Jesus e todos aqueles que estavam com ele, que eram judeus, os seus aspectos, e por conta disso não acharam, não deram lugar, não houve lugar para eles, a ponto que os discípulos, né, nós vemos aqui que os discípulos Tiago e João, eles fizeram até um pedido, né, para Jesus, dizendo: Senhor, se colocaram como o Todo-Poderoso. Eles disseram assim: Senhor, quer que a gente clame, quer que a gente peça
né, que o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para consumir. Tornaram fortes, né, quer dizer, um sentimento de vingança, porque eles não foram aceitos naquele território. Então eles, para vingar, estão dizendo, vamos pedir para que Deus venha consumir. E Jesus, ele responde, não, o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas ele veio salvar, né? E eles seguiram para outra aldeia, e seguindo para outra aldeia, nós vemos que há continuidade desse momento, e não só naquele trajeto, né? Mas também eles estavam caminhando, já vinham de um tempo de caminhada, e aí Jesus, segundo a narrativa de Mateus, Jesus não só com os discípulos que estavam ali, mas havia também uma grande multidão, né? Ao redor de Jesus encontrava uma multidão de pessoas que amavam a Jesus, pessoas que odiavam a Jesus, mas também tinha outro tipo de pessoas que apenas queriam aproveitar a presença de Jesus. E é o que nós vemos segundo Mateus, segundo ele narra esse texto, esse acontecimento no capítulo 8, no verso 19, Mateus ele vai narrar e dizer, e apresentar que o primeiro, né, a fazer o pedido, ou a sua declaração de forma, né, espontânea, segundo o texto, ou aberta, foi um certo escriba. Um certo escriba se aproxima de Jesus e ele dá as suas declarações, dizendo que ele iria seguir Jesus para onde quer que ele for. Então, a narrativa de Mateus apresenta que o primeiro a declarar amor, né, amor total por Jesus, em seguir, o desejo de seguir a Jesus, foi um escriba. E esse escriba, na verdade, nós entendemos que ele via em Jesus, né, um profeta reconhecido, mas ao mesmo tempo ele via também uma chance para avançar na sua profissão, tendo em vista que o escriba, ele era aquele que lia e interpretava a lei. Então ele tinha o seu papel muito importante dentro da cultura e dentro do desenvolvimento, né, da religião ali dos judeus. Então era ele que lia, ele que interpretava, ele que transcrevia também as leis e os relatos. Era uma pessoa estudada, era uma pessoa conhecedora. Então ele era um dos instrumentos, geralmente ele fazia parte e ele era muito usado pelos reis, também pelos sacerdotes nessa ajuda. Então aquele escriba, aquele conhecedor da lei, ele chega a Jesus e diz, olha, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele vê em Jesus uma oportunidade de avançar na sua profissão. Jesus possuía aquilo que ele queria. Aquele homem, nós podemos entender, até mesmo apresentar aos irmãos como entendimento e revelação aqui, que ele via, né, a oportunidade de fama. Jesus, ele tinha fama diante do povo, ele sempre andava não só com os discípulos, com aqueles 12 que ele tinha escolhido, mas também sempre havia uma grande multidão. Jesus, ele tinha prestígio diante de muitas pessoas, por mais nós sabemos que haviam muitos que também rejeitavam, criticavam, principalmente os líderes, né, os sacerdotes, aqueles que eram muitas vezes tratados por Jesus, e eram muitas vezes, eles eram até mesmo questionados pelas suas práticas, mas havia muitos que amavam a Jesus. Jesus também tinha muito poder, era muito claro. Quando nós lemos também a vida de Jesus narrada através dos evangelhos, nós vemos os sinais, o ministério de Jesus, as maravilhas realizadas. Imagina diante daquelas pessoas como ele era conhecido, né? A fama de Jesus chegou por toda aquela região. Era conhecida a fama de Jesus, o filho de José, não só na Judéia, mas também em toda Samaria, em toda a Galileia, em todo lugar que ele ia, era conhecido acerca de Jesus. E é maravilhoso, querido, quando nós lemos lá no capítulo de número 10, a partir do capítulo 11 de Atos, nós vemos ali que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados por cristãos, por aquela comunidade gentílica que estava ali, mas que já tinham ouvido falar de Jesus, e muitos já tinham tido o privilégio de conhecer e saber quem era Jesus, e eles foram chamados de cristãos, porque aqueles homens que foram, através da perseguição, levados e entraram em Antioquia, eles eram muito parecidos com Jesus, nos seus aspectos de viver, na sua fala, na sua maneira de proclamar, a ponto que eles
foram conhecidos e chamados pela primeira vez? Tudo bem que o texto nos apresenta como se fosse uma forma muito pejorativa, mas eles não puderam encontrar outra maneira de nominá-los, a não ser de, olha, você é parecido com Cristo. Você é muito Cristo. Lembra quando Pedro nega Jesus? E aquela serva fala bem assim, eu vi ele entre os deles. Ele falou, não conheço. E aí vem outra serva e fala bem assim, você é um deles sim, porque você fala como ele, você se veste como ele. Tamanha era a semelhança, nós tomamos as características, né, daquele homem. Então, Jesus, ele era conhecido, ele tinha prestígio, ele tinha fama, ele tinha poder. Jesus, ele era requisitado por multidões. Jesus, ele era esperado. Muitos esperavam e tinha sua esperança nele. Lembra aquele encontro dos 4 amigos com aquele paralítico? Quando souberam que Jesus estava em casa, e eles foram e levaram o seu amigo em cima de um leito, e eles a ponto de falar assim, nós não vamos voltar, o que nós precisamos é colocar o nosso amigo diante desse homem, e nós temos certeza que ele não será mais paralítico, ele será curado, a ponto que eles tiveram que subir pelo telhado, destelhar e desceram, e o texto fala que Jesus viu a fé daqueles homens, e curou aquele homem, e ele voltou para sua casa andando. Então Jesus, ele era muito esperado. Jesus, ele era esperado pelos cegos. Jesus, ele era esperado pelos leprosos. Os leprosos clamavam por ele, os cegos clamavam por ele, e até mesmo respeitado pelos centuriões, que até mesmo sujeitaram. Lembra quando Jesus estava indo o seu caminho, e um centurião romano, o texto não apresenta o nome, mas diz o texto que um centurião romano diz, Senhor, manda uma palavra ao meu servo que está em casa, doente, e eu sei que uma palavra do Senhor, ele será curado. E o Senhor disse, eu não vi tamanha fé como desse homem. E Jesus profere uma palavra de cura, e naquele mesmo momento, o servo daquele centurião, ele foi curado. E ele disse, eu também sou homem de autoridade, e se eu digo ao meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem. Então se o Senhor disser uma palavra, até mesmo os líderes, os centuriões, eles respeitavam e também sujeitavam a Jesus. Um dos ensinamentos extraídos nesse texto, querido, é que nós não devemos nos aproximar do Senhor por achar que nós teremos nele apenas bons resultados, de alcançar aquilo que nós não alcançaremos só. Na verdade, nós não podemos chegar e achar que Jesus, ele vai ser aquele que vai nos beneficiar. O que eu não consigo encontrar sozinho, então eu vou com o Senhor. Nós não devemos fazer com que Jesus seja apenas um meio, seja um instrumento para conseguir aquilo maior dentro da nossa vaidade, dentro da nossa carne. Quando nós olhamos para a história desse homem, desse escriba, e a resposta de Jesus a ele, Jesus que conhece os corações, talvez você fala, pastor, mas será que o senhor não está sendo muito duro em relação à posição desse escriba? Então quer dizer que o homem, aquele homem, nós não sabemos o nome, apenas a sua posição narrada por Mateus, aquele homem não poderia declarar que ele queria seguir a Jesus? Sim, todos têm essa liberdade, todos nós temos, mas a resposta de Jesus, que conhece o coração, que esquadrinha o coração dos homens, mostra que o interesse daquele escriba era apenas o interesse por fama. Era o interesse onde a sua vida não estava totalmente ligada a Jesus, mas estava ligada em alguma parte da vaidade humana. Ele queria que Jesus fosse um meio, que Jesus fosse aquele que pudesse impulsionar, é a palavra que nós temos nesse tempo, impulsionar os nossos contatos. Queremos que o nosso conhecimento alcance, é tão bom, né? Geralmente acontece isso, alguém hoje em dia quer fazer, né, uma boa ação, aí ele vai, e alguém talvez conhecido na mídia, principalmente, né, na internet, nas redes sociais,
E aí ele pergunta assim: qual é o seu Instagram? Qual é o seu contato nas redes sociais? Aí fala: o meu contato é esse, @ tá. Aí a pessoa fala bem assim: curtam esse, seguem ele. Seja uma empresa, por alguma ação, por um benefício, né? E aquela pessoa famosa que tem muitos seguidores, de repente ele impulsiona aquela página, e aquela pessoa se sente: agora eu sou famoso, agora eu sou conhecido. Tem alguns benefícios, né, talvez, daquilo que ele posta, e ele pode receber em retorno financeiro. Seria mais ou menos assim. Aquele homem desejava isso, mas ele queria conhecer algo, conseguir algo dentro da sua vaidade da carne. E nós devemos, na verdade, nos aproximar pelo simples fato, aproximar de Jesus, pelo simples fato que Ele merece toda a adoração. Não que Ele pode impulsionar a nossa vida dentro da vaidade da carne humana. Eu sei que nós só conseguimos ser o pai que os nossos filhos, que a nossa casa, o esposo que a nossa esposa precisa, e ser a esposa que o nosso esposo precisa, que a sua casa precisa, o profissional que vai honrar o Senhor em tudo, se você estiver com Jesus, mas não pelo fato dele impulsionar e fazer com que você esteja no centro, onde todos os holofotes estejam na sua vida. E esse era o desejo do coração daquele escriba. Mas por que isso? A resposta de Jesus vai nos dizer assim: as raposas têm covis. Ele tem os seus covis. E aí nós entendemos, querido, que as raposas, elas são animais de hábitos noturnos. Eles são carnívoros. Elas só sentem a vontade no escuro, e por isso elas caçam à noite e preferem carne fresca. Chegando o dia, esses animais de hábitos noturnos, quando chega o dia, eles correm da luz do sol e eles se refugiam no seu covil. Ficam ali dentro, aguardando o dia novamente ir embora e voltar à noite. Existem pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas na verdade eles fogem da revelação, eles fogem da luz, eles não querem a luz. Se sentem mais à vontade no mundo onde há escuridão e onde há os deleites da carne. Jesus, quando compara e traz a resposta para aquele homem, dizendo: as raposas, elas têm covis, Jesus também estava apresentando acerca do hábito da vida, da convivência, da característica daquele animal, comparado àquele que disse que queria e desejava segui-lo, e na verdade seria impossível seguir, porque Jesus é aquele que nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, ele traz a revelação acerca da característica daquele homem. E existem pessoas que dizem que querem seguir, mas na verdade eles estão fugindo. Eles se sentem mais à vontade no mundo, onde há escuridão, nunca obedecem ao Senhor, rejeitam a direção do Espírito Santo, e só usam muitas vezes a igreja, ou o corpo de Cristo, como esconderijo, para poder amenizar o peso das suas consciências, dos seus atos e das suas atitudes, que entristecem e envergonham o Senhor. Na verdade, não passa de apenas um cumprimento, ou de cumprir algumas obrigações religiosas. Por isso nós entendemos, amados, segundo esse aspecto, primeiro, que seguir a Jesus é difícil para o homem alienado à vaidade da vida. Um homem que é preso nas paixões da carne, na vontade das trevas, no desejo de saciar apenas a sua vontade. Há muitas pessoas que nós atendemos e nós ouvimos elas dizerem: pastor, é difícil. E eu pergunto: qual o desejo maior do seu coração? Agradar a Deus? Ele vai te ajudar a romper com todos esses desejos da carne, e as paixões e as concupiscências que muitas vezes nos escravizam. Mas o Senhor é aquele que pode nos libertar. Servir a Jesus, o primeiro aspecto, seguir a Jesus, nós entendemos que tornará difícil. É algo difícil para o homem alienado, aquele que está preso, aquele que está amarrado, aquele que é dependente, aquele que está ligado à vida da vaidade. Aquele escriba havia
um desejo de uma vaidade, ele ser reconhecido como o escriba de Jesus. Ele queria uma nomenclatura, ele queria uma posição, ele queria uma fama, ele queria um lugar, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Nós estamos entrando agora em época de campanha. Nós vamos encontrar muitas pessoas querendo sair nas fotos. E aí depois usar dizendo, eu ajudei a te eleger. Muitos querem sair nas fotos, porque depois eles querem as suas recompensas. Coloca o meu filho, me coloca lá naquele gabinete. E eu pergunto, isso aí é um coração cheio de corrupção. Muitas vezes falam de um plano de governo, falam de uma credibilidade do determinado candidato, mas na verdade eles buscam interesse. Há um desejo por trás de tudo isso. Segundo aspecto, versículo número 59 e também 60. E outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A expressão hebraica, essa colocação, ou talvez esse dito popular, essa expressão hebraica, permita-me ir primeiro sepultar meu pai, não quer dizer, meu pai acaba de morrer. Ele não está dizendo, olha, infelizmente, eu acabei de perder meu pai. Muito pelo contrário, amado, era usado com a finalidade de adiar um pedido a um futuro indefinido. Era uma forma de sair bem, de agradecer, ou talvez de deixar dentro de uma resposta que era conhecido, que ele até poderia pensar, mas quem sabe em um futuro, não agora. O sentido geral dessa expressão era o seguinte, até que meu pai envelheça e morra, não posso atender o seu pedido. Tendo em vista que havia uma obrigação em cuidar dos pais, em zelar, em orientar, em trazer todos os cuidados, mas era uma resposta que ele estava dizendo, olha, eu escolho adiar um pouco, eu até estou disposto, sabe que esse negócio eu até achei legal, mas quem sabe mais para frente. E a resposta de Jesus, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos, porque aí nós temos tanto a declaração daquele que Jesus o chama, e aí nós o temos como um discípulo, como alguém que estava com ele, alguém que talvez em algum momento tinha declarado, olha, eu sou o seu discípulo, eu o reconheço como meu mestre. Jesus, depois de falar com o escriba, volta para um discípulo que estava em meio àquela multidão e diz, olha, você aí, segue-me. Conhecendo o coração, ele diz, segue-me. E a resposta é que aquele que um dia tinha declarado com seus lábios, queria seguir a Jesus, fazia parte daquela comitiva, estava em meio a todo aquele movimento, ele precisa dar uma resposta agora ao Senhor, quando Jesus fala, segue-me, e ele diz, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Ele está dizendo, olha, eu já pensei muito bem sobre isso, e sabe que, num futuro, quem sabe, na minha aposentadoria, o meu sonho é ser missionário. Quem sabe, quando eu terminar toda a minha jornada, eu desejo ser um líder atuante. Quem sabe, quando eu tiver mais tempo, eu desejo obedecer e dedicar 100% ao Senhor. A resposta de Jesus, conhecendo o coração dele, diz, olha, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E à primeira vista, amados, parece um tanto severa, um tanto rude, a resposta de Jesus. Alguns podem taxar Jesus como desumano, considerando a dureza dessa declaração, observando talvez como que Jesus traz esse tipo de declaração. Mas Jesus, ele tratava com as pessoas, dizendo o que exatamente elas precisavam ouvir. Ele não somente tratava, como ele também trata conosco, aquilo que nós precisamos ouvir.
Nós precisamos sempre ouvir a verdade, porque a verdade é o alimento. Assim como o nosso corpo precisa do alimento saudável, a Bíblia, ela é a verdade, e é o alimento saudável para a nossa alma. Jesus, ele fala conosco, até hoje, ele fala com todos aquilo que nós precisamos ouvir. Jesus, ele sempre tratou dessa maneira, e se você for olhar com o jovem rico, no capítulo 18, no verso 22, Jesus foi duro, porque Jesus viu no coração daquele homem, que o Deus da sua vida, e o interesse maior, eram as suas riquezas, e ele chega diante de uma multidão, querendo também impressionar, e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus conhece o coração. Talvez você possa falar 1000 palavras, e eu não vou saber decifrar se você está falando a verdade ou não, a não ser que você reconheça que você está mentindo, mas com Jesus nós não conseguimos enganar. E assim aconteceu, e Jesus fala para aquele homem: falta-te uma coisa. E aí Jesus volta e pega naquele ponto e fala: vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terá um lugar conforme você realmente deseja. E Jesus, sabendo que ele precisava ouvir aquilo, aquele jovem sai triste. Querido, não somente com o jovem rico, mas nós temos também, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus com a mulher samaritana, também ele foi firme. Quando aquela mulher começa a dizer, e até mesmo começa a mostrar, e ela começa, Jesus conhecendo o coração daquela mulher, a necessidade, por que ela estava naquela hora do dia, naquele poço, qual era a história daquela mulher, e de repente, Jesus toca no assunto, e ela fica empolgada, e Jesus fala assim: vai lá e pergunta, e chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, você já teve tantos, e o que você tem agora também não é seu. Jesus começa a falar para aquela mulher e revelar, a ponto que ela mesma depois vai à aldeia e fala para os homens, dizendo: encontrei o Messias, encontrei aquele que falou tudo aquilo que eu precisava ouvir, venham conhecê-los. Jesus foi duro, Jesus foi firme com aquela mulher, ele chama ela e fala: vem aqui. Da mesma forma, não tenho dificuldade em crer que Jesus, ele estava tratando algo especial na vida desse discípulo. A sua excessiva preocupação com o Pai fazia com que o reino de Deus não fosse prioridade na sua vida. E às vezes, amados, nós acabamos agindo dessa maneira. E nós entendemos, amados, que seguir a Jesus consiste em executar a sua missão sem dar desculpas. E às vezes nós queremos dizer que nós seguimos a Jesus, mas nós estamos cheios de desculpas, cheios das nossas palavras dizendo: até que eu queria, até que eu desejaria. E aí enchemos a nossa boca de desculpas, daquilo que na verdade não representa e na verdade não é aceito pelo Senhor. Nós não podemos dizer que nós queremos seguir o Senhor. Se nós somos discípulos, não podemos dar desculpas. Jesus fala para ele: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Aqueles que estão mortos, aqueles que não conhecem, vai pregar o reino de Deus. Querido, havia uma preocupação excessiva. Às vezes nós temos a preocupação com tantas coisas, preocupamos com as coisas dessa vida, preocupamos com aquilo que é passageiro, e colocamos como desculpas, dizendo: bem que eu queria. Tem gente que chora: pastor, bem que eu queria ser mais atuante, mas o meu emprego não deixa, mas o meu patrão não deixa, e começamos a culpar aqueles que na verdade nós colocamos como empecilhos, e os temos como desculpas na nossa vida. Qualquer coisa que estiver acima do reino de Deus deve ser repensada. Tudo aquilo que está na sua vida, na minha vida, em nossa vida, acima do reino de Deus, deve ser repensada, ainda que seja culturalmente aceita. Era uma decisão cultural, era aceito pela cultura, era obrigação cuidar dos pais, mas na verdade, querido, era uma desculpa. Ninguém vai conseguir servir a dois senhores.
que você possa seguir a Jesus, que possamos seguir a Jesus, segundo esse aspecto que nos é ensinado nessa noite, sem dar desculpas. Temos que tomar cuidado com as desculpas que muitas vezes damos ao Senhor. Colocamos como se Deus fosse um Deus injusto com uns e com outros não. Principalmente quando trata da nossa vida. Bem que eu queria, mas quando você quer, mesmo sem ter dinheiro, você arruma um espaço na sua agenda, um financiamento que for preciso, e você vai fazer a viagem que você deseja. Você vai visitar, você tira o tempo de folga, você tira o dia de folga, nós fazemos aquilo que o nosso coração deseja, e se não fazemos ainda para o Senhor, enchemos de desculpas, é porque o nosso coração não quer. Essa é a grande verdade. Então, seguir a Jesus, amado, consiste em executar a sua missão, sem dar desculpas. Vai e pregue o reino de Deus. Terceiro e último aspecto, agora no versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O terceiro aspecto que Jesus nos ensina aqui, amados, é que seguir a Jesus exige cuidado para não recuar na fé. Nós temos que tomar cuidado para não recuar na fé, para não abandonar. A carta aos Hebreus, quando escrita aqueles irmãos dos anos 60 depois de Cristo em diante, eles estavam apostatando. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo que se cumpre a profecia de Jesus, aonde Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, e nós temos visto pessoas esfriando na fé, abandonando ao Senhor, perdendo o seu amor, e nós temos que tomar cuidado para não recuarmos na fé. E a influência da família tem sido problema na vida de muitos daqueles que são chamados para o caminho do Senhor. Infelizmente, a primeira instituição e a mais importante no coração de Deus tem sido muitas vezes instrumento do diabo para que as pessoas, os escolhidos, os chamados, os discípulos abandonem ao Senhor. Muitos não conseguem fazer nada sem primeiro levar em conta a opinião do pai, a opinião da mãe, a opinião do esposo, da esposa, dos seus parentes em geral. E o pior, amados, não é que você não deva consultar, o pior é que são ímpios. Esquecem o que diz o Salmo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas tem muitos discípulos de Jesus que estão se aconselhando com parentes ímpios, se é lícito ou não dizimar, se é lícito ou não testemunhar, coisas que na verdade o Espírito Santo vai nos ensinar. Isso não passa de buscar pessoas para reforçar o ponto de vista que já está errado. Eu preciso de mais gente para unir a minha opinião, para aderir à minha opinião. Ah, queridos, o que vão pensar, ou o que vão dizer de mim? Não, eu sou conhecido lá na minha família, mas o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Tem sido a barreira na vida de muitos daqueles que são convidados para seguir a Jesus e para servi-lo. O que os meus parentes vão pensar? Chega na reunião da família, some o crente, sumiu o discípulo. Ele deve se alegrar, ele deve ter comunhão, ele deve abraçar, mas ele é tão parecido que ninguém mais conhece, ninguém mais o convida, nem mesmo chama para orar na hora da comida. Porque todos os hábitos, ele não quer desagradar ninguém. E quando alguém coloca um copo na frente dele e diz:
Até Jesus bebeu vinho. Ele já aceita aquele copo como dizendo: você é dos nossos. E ele entra em todos os lugares. E ele faz todas as coisas. Queridos, seguir a Jesus exige cuidado para não recuar na fé. Nós temos que tomar muito cuidado. A preferência em agradar mais os parentes do que a Jesus tem impedido muitos a alcançarem a aprovação de Deus. Na verdade, nós somos chamados e colocados na nossa família como discípulos de Jesus para ganhá-los, para que eles conheçam a Jesus. Aqueles que assumem a sua identidade não precisam desprezar nem se colocar como superior, apenas precisam servir a Jesus. Mas há muitos que querem servir ainda a família, ao invés de servir a Jesus. Esquece o que Jesus fala em Mateus no capítulo 10, no verso 37. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem pai e mãe que já recebeu do filho, da filha, uma mordaça dizendo, como um dia eu tentei falar para minha mãe, um dia eu tentei falar para ela e dizer assim: não fale de Jesus. E Satanás não quer que você fale de Jesus, Satanás não quer que você declare Jesus, Satanás não quer que você declare e você glorifique Jesus. Sabe por quê, amados? Porque quando Jesus é glorificado, Ele é convocado, Ele é reconhecido, e o reino das trevas tem que sair. Eu já contei isso para os irmãos, e eu me lembro como se fosse hoje, uma postura que minha mãe teve em casa, e eu, filho de crente, sendo levado todos os domingos, desde que nasci, levado, comecei a andar, e um dos lugares que eu mais fui, que eu mais gastei sola de sapato, foi dentro de igreja. Mas eu tive encontro com Jesus com 16 anos, e um desse tempo de rebeldia, até o encontro com Jesus, eu não queria mais, eu tinha como Jesus da minha mãe. Uma vez do nada, o Espírito Santo chega para ela e fala isso. E um tempo que eu estava achando que eu já estava soltando as minhas asas, e eu estava querendo dar aqueles voos para longe mesmo do Senhor, mas o Senhor trazendo direção e sabedoria, e ela profetizando, e ela chamando a gente para orar, e levando eu e minha irmã, e um dia ela chega para mim e fala assim: eu não vou pregar mais lá fora. Falo, pronto, minha mãe vai desviar, está acontecendo. E ela fala: enquanto eu não ganhar você para Jesus. Eu já falei para os irmãos que aquele dedo que ela apontou para mim, atravessou o meu peito, e foi lá onde o demônio estava, dizendo assim: esse lugar não é trono para você, esse lugar tem dono, o coração do meu filho, eu profetizo que é de Jesus. Você tem feito isso na sua casa? Mas ela não apenas falou como afronta, e ainda para o negócio ficar mais complicado, ela aprendeu uma música que ela cantava só um trecho da música. Só um trecho da música que ela cantava. Ela só sabia essa parte. Não sei se a mãe sabe o resto da música, né, mãe? Acho que não sabe, até hoje não aprendeu. Eu só aprendi também esse trecho, que ela cantava: Senhor, salva meu filho, salva meu filho, Senhor. Irmão, ela repetia. Tinha dia que ela mãe cortava, ela estava cantando. Eu falei: pronto, é hoje. E só de manhã ela cantava esse pedaço, olha, não sei quantas vezes. Mas aquilo entrava, irmãos, e eu ficava agoniado, principalmente aquele que conduzia a minha vida. Até que o Senhor, pela misericórdia e pelo clamor, me resgatou. Mas se ela dependesse, eu costumo dizer, irmãos, que o que eu mais queria, o que eu mais desejava, eu não quero te ofender, mas que você sirva como uma palavra firme no seu coração e de incentivo. Eu queria ter uma mãe frouxa no Evangelho. Eu queria, irmãos. Mas eu queria. Meus irmãos, eu não sei se eu estaria ainda por aqui. Eu queria. Tem mãe, tem pai, que tem medo de pagar o preço. Mas isso me ensinou também a lutar pelos meus filhos e falar bem assim:
Neles, na vida deles, não, inimigo. Se preciso morrer clamando pelos meus filhos, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida deles, eu aprendi isso, e deles eu não abro mão. Não abro mão. Quanto tempo você tem pago de preço pela sua vida? Tem gente que quer um evangelho de mágica. Vai procurar o Mr. M. De repente ele desvenda para você alguma coisa. Agora, você não vai ter transformação, você vai ter ilusão. Ele ensina ilusionismo. Agora, você quer transformação? Vai pagar um preço. Eu era doido de vontade de colocar uma mordaça na boca da minha mãe, mas o Deus que ela falava, que ela servia, que ela serve, não deixou, porque ela se posicionou e falou: aqui não. Ah, meu irmão, isso não quer dizer que ela deixou de me amar. Quanto mais eu tentava, mais eu via que ela amava Jesus, e mais Jesus se comprometia com ela. Mais e mais. Quem se dispõe a seguir o reino de Deus, não faz concessões. Jesus está dizendo isso àquele discípulo: você não deve fazer concessões. Você não é chamado para fazer um tipo de politicagem, abrir mão disso, daquilo, não. Precisamos entender que o que não é vital, ele precisa ser deixado. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro, como se fosse hoje, algo que aconteceu em casa, minha mãe sempre nos ensinando a falar a verdade, e teve uma época de campanha política que, misericórdia, os camaradas chegavam, quando começava a campanha, uniformizado com aquelas camisetas, com a cara daqueles políticos, né, e fazendo aquelas entrevistas, lembra daquelas, dava camiseta, irmão, eu tive camiseta de tudo quanto é, não vou nem falar o nome aqui, mas, sabe aqueles políticos que andavam, eles usavam direto, aquelas ali, aí depois de um tempo virava pano de chão, não é assim? Seja do partido que eu votar, minha mãe votava ou não, e ele passava lá: sua mãe está em casa? Tá, e falava lá, e vai, de repente uma daquela, minha mãe estava lavando roupa, era num sábado, colocando a casa em dia, ordem, minha irmã bate pau, minha irmã vai lá, lembra, né, maninha? Sua mãe está aí, minha mãe falou assim: fala que eu não estou. Olha só, olha a brecha, irmão, ela repreendia a gente: não mente, você está mentindo. Irmãos, o que eu já apanhei, graças a Deus eu fui ensinado que a mentira é filha do diabo, conforme a Bíblia fala. Nós vamos ensinados a falar a verdade, seja o que for, fale a verdade. E aí de repente, minha mãe fala que eu não estou, minha irmã, a gente não sabia nem mentir, sai igual aqueles bonecos de Olinda assim, né? Chega lá e, quando ela fala assim, minha mãe não está, antes dela chegar lá, o Espírito Santo toca no coração dela, e assim: toma vergonha na sua cara, você não é minha serva não, vai lá e desmente isso. E ela deixou a roupa e saiu, quando não deu tempo de pegar a minha irmã. Quando ela chega e fala assim, minha mãe não está, a mulher fala: mas e ela aí? Irmãos, eu entendi o prejuízo e o problema de uma mentira. Minha irmã ficou tão envergonhada, mania. Nós sentimos tão envergonhados, e ela sentiu, eu fiquei triste em ver aquilo ali, depois tornou engraçado. Mas minha mãe chegou e falou: não, o que é? A maninha olhou assim, a mulher olhou para a mãe, olhou para a mulher, começou a chorar. Nós entendemos que era mentira. Não, a mãe se justificou: não, eu não ensino meus filhos a mentir, o que você quer? Depois chamou ela e falou assim: você me perdoe, porque a prática da mentira é errada, eu nunca ensinei vocês a mentir. E corrigiu aquilo dali. Ela corrigiu, ela não fazia concessões. Ela entendeu que o que é mortal tem que ser tirado, e o que é vital, o que é vida, o que gera vida tem que ser preservado. A palavra era preservada na nossa casa. Amados, a resposta de Jesus: ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. A figura do arado, ela é clara por si só. Jesus, ele usa esse texto: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. O arado, os irmãos sabem que era usado naquele tempo, não havia essas máquinas de arar a terra, esses tratores.
Era de uma forma o quê? Tração animal, com a ajuda do homem. O homem colocava o animal lá, aquele jugo, ou seja, 2 bois, 2 vacas, ou talvez uma junta de cavalo, e colocava ali, vinha aquela corda, e era uma forquilha, na ponta tinha um ferro, e o homem tinha que segurar, e ele ia olhando e conduzindo o animal, e ele tinha que segurar, para que a terra fosse cortada, e fosse fazendo aquela vala, aonde então ele tinha que pressionar, era tração animal, mas com a força do homem, com o envolvimento do homem, disso que se usava naquele tempo. Era algo difícil. O manejo do arado na região também daquele período, no lago de Genezaré, quando Jesus estava ensinando, era difícil, necessitava de muita dedicação, era região muito rochosa, ao mesmo tempo seca demais, então precisava de muito manejo, muito cuidado, por conta daquele que estava arando a terra, o máximo de dedicação. E da mesma forma, nós devemos também proceder, empunhando e engajando o reino de Deus, com toda a força. Da mesma forma que Jesus usa a figura da agricultura, como era desenvolvida naquela época do arado, que deveria ter manejo, cuidado, porque se tirasse o olho da frente, aquela vala ficaria torta, perderia a vala, que seria plantado várias sementes ali, e faria várias fileiras, então ele tinha que fazer tudo de novo, e não era tão fácil assim, ele não só queimava combustível, mas era a própria perna, o cansaço, o sol muito escaldante, então ele tinha que aproveitar, ele tinha que ter toda a atenção e toda a dedicação. Da mesma forma, querido, não podemos tirar os olhos do que nós fomos engajados no reino de Deus. Nada pode chamar a nossa atenção. Optar pelo reino de Deus exige uma atitude firme e uma atitude corajosa. O agricultor naquela época, ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter força, ele tinha que segurar com coragem, porque também se aquele boi, aquela junta de boi, ele tropeçasse, ou talvez se pegasse numa pedra, ele tinha que estar atento, para ele parar, para ele corrigir, antes que tudo se perdesse o serviço, ele tinha que ter toda a atenção. Da mesma forma, querido, nós precisamos ter atitude corajosa, colocar a mão no arado, aponta para uma ação concreta, de amor ao Senhor, de não olhar para trás, nada vai chamar a nossa atenção. Jesus traz a resposta àquele homem: você realmente quer me seguir? Mas você quer agradar, você quer ir para a casa do seu pai, você quer despedir da sua família? Ele não está dizendo que você não deva amar a sua casa e amar a sua família. Seguir a Jesus é lutar pelo proposto que Deus deu a Jesus e a nós. Já tem um propósito, já tem uma ordem dada pelo Senhor. Às vezes nós queremos seguir a Jesus, mas o projeto é nosso. Não, eu quero seguir Jesus. Ah, é? Você quer um nome? Você quer apenas um nome? Você quer um título? Tem gente que está atrás de título hoje, caiu na moda. Eu me lembro que um tempo atrás, quando eu ainda era pequeno, com 8, 9 anos, 7 anos na escola, eles ficavam assim: olha lá o crente. E eles riam, desculpa a palavra, mas falavam assim: olha o crente da bunda quente. Não é assim? Hoje não, irmãos. Hoje é status. O que você é? Sou evangélico. E aí chega na segunda-feira, e aí? A balada desse final de semana, o evangélico. Foi legal. Fui na festa, virou status. Virou status. Quantos seguem a Jesus e o projeto é dele? A vida, o relacionamento, a casa, Bíblia? Não. Ele tem todos os aplicativos no smartphone, menos a Bíblia. Ele baixa tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo, ele segue todo mundo, ele segue isso, mas ele não tem a Bíblia. E hoje você pode carregar a Bíblia com você, mas você não tem. Põe a mão no arado. Seguir a Jesus é lutar por esse propósito. Nem família deve ser empecilho para a sua realização. Meu irmão, terceiro aspecto vai nos ensinar que seguir a Jesus vai exigir de nós cuidado. Um cuidado para não recuarmos na fé. A carta aos Hebreus
vai trazer um alerta dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que caminham, que continuam. Que seja essa a resposta do seu coração. Eu quero finalizar com você, enquanto os irmãos estão aqui à frente, eu quero finalizar com você, concluindo, dizer que seguir a Jesus é negar a si mesmo, negar a sua razão, a sua vontade e até os seus sentimentos. Pastor, mas os sentimentos, tem gente que tem feito escolhas erradas, ele está preso no sentimento de alma, e ele acaba casando, ela casa com a pessoa errada, ela casa com um rapaz errado. Ah, mas é o amor da minha vida, pastor. Tá, mas você vai sofrer, porque você sabe que ele é de dura serviço, você sabe que ela não quer saber de Jesus, mas é o meu sentimento. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Ah, queridos, nós temos muitos testemunhos, sim, de pessoas que venceram, mas nós temos muitos que estão nas garras do diabo, porque foram laçados. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Meu irmão, você não foi chamado para olhar para trás, o Senhor te chamou para olhar para frente. Nós somos chamados para olhar para o alvo. Os nossos olhos precisam estar no alvo, os seus olhos devem estar no alvo, seja qual for a luta e a situação que você esteja passando, você precisa olhar para o alvo. Faça como um atleta, um maratonista, ele começa no quilômetro 1º, mas o seu coração está no quilômetro 42 da prova, e ele deseja ser o primeiro a chegar. Ele vai enfrentar curvas, ladeiras, subida, mas o coração dele está no quilômetro 42 da maratona. Ele está de olho, ele está com o coração no alvo. Ele não pode olhar para trás, porque senão ele perde a passada. O seu maior interesse e objetivo deve ser a obra do Senhor. Ela não tem que ser realizada de qualquer maneira, mas a obra do Senhor na sua vida precisa ser realizada com retidão e diligência. Precisamos fazer como aquela mulher, que ela tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma, e ela procurou diligentemente até encontrar. Tem gente que já perdeu 2, 3, a dracma da alegria, a dracma da intimidade com Deus, já perdeu a dracma do prazer de estar na casa do Senhor, a dracma do serviço. Ele só não perdeu ainda a dracma do caminho, que ele ainda não perdeu o caminho rumo de vir. Ele vem e senta aí, ele está aí, em algum lugar nesses bancos, ele está aí, mas o resto já perdeu tudo, nem se interessa em buscar. Ele não tem mais saudade do tempo em que ele se sentia nos braços de Jesus. Ele não tem mais esse. Ele falou que ele seguia Jesus. Seguir a Jesus é andar nas suas pisadas, é buscar somente a sua vontade, é obedecer a sua palavra, é receber a sua revelação. Eu te convido, meu irmão, nessa noite, nessa hora, a rever, e a decidir, e a confirmar em andar, e seguir a Jesus. Você pode orar e baixar a sua cabeça. Declare: Jesus, do fundo do seu coração: Jesus, Tu és tudo para mim. Oh, aleluia, Senhor. Nós declaramos que Tu és tudo. Tudo que temos e tudo que somos, Senhor, é para o Senhor. Nós recebemos a Tua palavra que vem ao nosso coração. Meu Deus, a decisão que nós tomamos, Senhor, é reconhecer que não há outra forma de viver a não ser seguindo ao Senhor. Mas não seguindo ao Senhor somente com palavras lançadas, ó Deus, ao vento. Não queremos, ó Deus, buscar status, não queremos buscar, ó Deus,
privilégios, mas nós queremos buscar, ó Deus, a tua aprovação. Não queremos, ó Deus, estar no centro da nossa vontade, mas da tua vontade, na aprovação do Pai. Nós não queremos, Senhor, viver, ó Pai, uma vida de desculpas, uma vida, ó Deus, que nos leva a cada dia mais entristecer ao Senhor, mas nos comprometemos e declaramos, Senhor, que Tu és tudo, Tu és o início e Tu és o final. Tudo que tem, tudo que temos, tudo, ó Deus, que iremos alcançar, ó Deus, é para a Tua glória. E assim também, Senhor, nos ensina, nos leva a cada dia a estarmos atentos, a Tua igreja estar atento, a olhar para o Senhor, a não desviar os olhos do Senhor, a cumprir, a obedecer e a declarar, Senhor, em todo tempo queremos, ó Deus, seguir, obedecer a Tua voz e fazer a Tua vontade. Paizinho querido, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que recebem da Tua palavra, ó Deus, ó Pai, que receberam, que, ó Deus, se pronunciaram, ó Deus, ó Pai, que declararam que Jesus é tudo em suas vidas, que, ó Deus, o Senhor cele essas decisões, os abençoe, os fortaleça, e que essa semana, Senhor, seja uma semana de recomeço, uma semana, Deus, ó Pai, de novas experiências, de tempo com o Senhor, ó Deus, uma semana de ouvir a Tua voz, ó Deus, de falar do Teu amor, de profetizar, ó Deus, de anunciar e de ver a manifestação da Tua vontade para a glória do Senhor. Quebranta-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória. É o que nós assim fazemos, Senhor. Falamos e declaramos e, ó Deus, nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, e ó Deus, e assim, ó Pai, seja confirmado na vida dos Teus servos, em nome de Jesus é que assim oramos, amém, aleluias, glória a Deus. Querido, que assim seja na sua vida nessa semana, que Jesus não seja apenas uma parte de uma religião, de um costume, de estar aos finais de semana, aos domingos, quando dá, mas que Jesus seja o início e o fim do seu dia, o início e o fim do mês, o início e o fim do ano, todo o tempo, em tudo, Ele seja visto e Ele seja glorificado e seja manifesto na sua vida, amém?